Ô Sandro, você tem aí alguma coisa que queira colocar para a gente? Tenho sim, professor. Tem uma pergunta aqui do Rosandro Lima. Ele está dizendo: oi, boa noite a todos. Se a reforma protestante trouxe algum benefício para a igreja? Olha, de todo mal tem um bem, né? Realmente, por causa da reforma protestante, a igreja acabou fazendo o concílio talvez mais importante da história dela, que foi o concílio de Trento. E foi um concílio tão forte, tão rico, que nós só tivemos outro concílio depois de 300 e tantos anos. Porque o concílio de Trento terminou em 1565, depois o outro foi em 1870. Então, mais de 300 anos. Isso foi uma coisa assim, atípica na história da igreja. E por que o concílio de Trento ele viveu assim tanto tempo até ter outro? Porque ele foi extremamente bom para a igreja. Tanto assim que o século XVI, que foi o século seguinte ao concílio de Trento, foi chamado de século dos santos, onde nós tivemos uma Santa Teresa d'Ávila, um São João da Cruz, um Santo Inácio de Loyola, um São Francisco de Sales, né, que fizeram uma reforma da igreja que precisava mesmo ser feita. Então acabou que trouxe algum benefício, sim. Claro, ficou a marca terrível da divisão no cristianismo, mas de todo mal se tira um bem, né? A igreja foi obrigada a repensar muita coisa, né? Não mudou nenhum dogma, porque esse catecismo que nós temos hoje é o mesmo catecismo praticamente de 1565 do Papa São Pio V, apenas ele está atualizado. Mas as mesmas 4 partes do catecismo romano, que era o catecismo do Papa São Pio V, são as mesmas 4 partes desse catecismo: o credo, os sacramentos, os mandamentos e a espiritualidade, né? Muito bem, tem mais alguma coisa? É possível associar o Gênesis bíblico com a teoria do Big Bang do universo? O gênero bíblico? O Gênesis bíblico com a teoria do Big Bang. Perfeitamente. A igreja, o Gênesis em nada contradiz o Big Bang, e nem o Big Bang contradiz o Gênesis. Por quê? Porque o Gênesis, quando ele narra a criação do mundo, ele não narra de maneira científica, ele narra apenas de maneira religiosa. O Gênesis não é um livro de ciência, é um livro de religião. O Gênesis apenas diz o quê? Deus criou o mundo, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, ambos pecaram. Agora, o Gênesis não explica como o homem surgiu. A igreja aceita perfeitamente a evolução. O que a igreja não aceita é uma evolução materialista, ou seja, uma evolução que depende apenas da matéria. Não, a igreja aceita que a matéria possa ter evoluído, trazido por Deus, pela vontade de Deus, pelo poder de Deus, num plano de Deus. Ora, quem é que descobriu o Big Bang? Foi um padre da igreja, o padre Georges Lemaitre, um padre belga, lá por volta de 1830, ele entendeu que o mundo começou num ponto, que os físicos chamam de singularidade infinita, ou seja, um ponto do tamanho da cabeça de um alfinete que foi evoluindo. Agora a pergunta é essa: quem é que colocou o universo inteiro dentro de um ponto? Só Deus pode fazer isso. E nós temos isso hoje confirmado cada vez mais. O prêmio Nobel de Física desse ano foi do Dr. Higgs, né? Que há 35 anos atrás disse que era preciso encontrar o bóson de Higgs. Se não encontrasse o bóson de Higgs, a teoria do padre Georges Lemaitre não estava certa. Aí é um problema de astrofísica que nós não vamos entrar nele aqui agora, né? Mas encontrou-se o bóson de Higgs. O homem construiu a maior máquina que já foi feita na história da humanidade, o LHC, o Large Hadron Collider, um anel, como se fosse assim uma câmara de ar, né, que passa da Suíça para a França. Tem 20 quilômetros de comprimento. Foram gastos mais de 10 bilhões de euros, né, para acelerar prótons quase que na velocidade da luz, esses prótons se chocarem
numa velocidade vertiginosa e são esmigalhados, então você libera as partículas micro da física e você encontra então, e foi encontrado. Ou seja, está provado que o mundo veio de uma evolução do Big Bang. Então nós viemos do pó das estrelas. Agora, quem que nos trouxe do pó das estrelas? Foi Deus, o poder de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus, que num certo momento, um primata que estava evoluindo, seria o homem, Deus então ali, quando, não sei, o cérebro dele, a estrutura dele estava pronto para receber o espírito, então Deus cria a alma e coloca ali, como faz com cada criança. E a igreja não vê nenhuma oposição ao Gênesis. Aquele homem feito de barro, que Deus soprou nele um hálito de vida. O que é isso? É um homem que chegou num certo ponto de maturidade física, capaz de receber o espírito. Deus então coloca ali o espírito, né? A alma, que é Deus que cria, não é os pais quem cria, é Deus que cria. Então, é importante explicar isso, porque muita gente que interpreta o Gênesis errado, aí fica com raiva da igreja, que negócio o homem veio de um barro, isso é alegórico, isso é uma poesia, isso é uma parábola, mas uma parábola que tem um fundo religioso. Foi Deus quem fez, o homem e a mulher, trouxe de lá, né? Agora, não sabemos quando esse Adão existiu, essa Eva existiu. Existiram? Existiram. Não se pode negar a existência de Adão e Eva. O que nós não sabemos é quando eles, se foi assim há 1 milhão de anos atrás, se foram 2 milhões de anos atrás, mas num certo momento eles existiram. Se Adão e Eva não existiam, eu também não existo, porque eu sou filho deles, nós somos filhos deles. Então não se pode dizer que Adão e Eva não existiu. É o primeiro casal. Agora, o que a ciência vai mostrar, aí não é a igreja. A ciência vai dizer, olha, eles começaram, e a semana passada eu vi uma notícia muito interessante. Uns pesquisadores descobriram um crânio humano que tem 1,8 milhões de anos lá na região ali do Oriente. E os pesquisadores analisando isso, a notícia é a semana passada, retrasada, eles estão chegando à conclusão que a humanidade veio de uma única espécie. Ou seja, nós estamos chegando em Adão e Eva. Sim, os cientistas estão chegando já à conclusão que a humanidade não nasceu em vários lugares, nasceu numa única espécie. Bom, aí eu tentei entender porque eu não entendi, porque o artigo não explica direito, mas são cientistas que colocaram na revista Science, que é uma das revistas mais famosas de ciência do mundo. Então a gente tem que colocar credibilidade nisso. Então a ciência um dia vai dizer, Adão e Eva começaram em tal lugar do mundo. Entenderam? Eu espero que os mais novos do que eu possam ver essa notícia. Mas vamos lá. É o que o senhor sempre diz, né? Quanto mais ciência, mais se entende a Deus, né? A falsa ciência que Mas não tem dúvida, isso aí. gente, não tem dúvida. Eu digo aqui, principalmente para os jovens, com toda a certeza do meu coração, estudem e rezem a ciência e a fé. Sandra, a coisa que mais fez bem para a minha vida foi quando eu fazia doutorado em astrofísica no ITA, em São José dos Campos. À noite eu fazia teologia. Eu fiz 3 anos de doutorado e 3 anos de teologia. Foi a coisa que mais me ajudou na minha vida, como homem, como cristão, entende? A fé e a ciência. E aqui é importante a gente explicar uma coisa. Eu vou até ir aqui para o quadro negro, né? Esse professor não sabe matemática, eu já falei aqui, o matemático é pornográfico, né? Tudo ele quer pornográfico, né? Mas é importante você entender isso, né? A diferença que existe entre a fé e a ciência. A fé, ela está aqui. A ciência, ela está aqui. Qual é a diferença? O cientista, ele procura a verdade. O cientista tem sede da verdade. Todo cientista tem sede da verdade.
Pode ser físico, pode ser químico, pode ser botânico. Ele quer a verdade. Ele vai para o laboratório. E aí, Santo Agostinho dizia assim: quem procura a verdade com honestidade está procurando Deus. Porque quem é a verdade? É Deus. Jesus disse: eu sou a verdade. Então, o cientista honesto, mesmo que não seja cristão, ele toca a face de Deus, porque ele busca a verdade. Agora, o cientista, então, ele procura a verdade na ciência, pelo laboratório, na experiência, né? Agora, o filósofo, ele recebe a revelação, ele recebe a verdade revelada, né? Então, por que o teólogo ensina que Deus é uma pessoa, um Deus em três pessoas? Porque Cristo revelou que Ele é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas não pode haver três deuses. Se houvesse três deuses, um seria menor do que o outro, e que é menor do que Deus não é Deus. Então Deus tem que ser um só, que Deus é absoluto. Então, a fé é revelação. A fé é revelação, enquanto que a ciência é pesquisa. Ciência é laboratório. Mas tem um ponto que as duas se encontram. Tem um ponto que as duas se encontram aqui, ó. Entre a fé e a ciência não tem oposição. O cientista é aquele que mais devia dobrar o joelho e rezar, porque é aquele que mais vê a face de Deus. Sandro, quando você estuda o movimento dos planetas, você pega qualquer planeta, né? Qualquer planeta faz uma órbita elíptica. E você sabe que na elipse a gente tem os dois focos, né? Quem estudou matemática sabe isso, o F1 e o F2. Não é? Todos os planetas têm uma elipse onde o Sol fica num vértice de todas as órbitas de todos os planetas. Quer dizer, se aqui é a órbita da Terra e aqui é a órbita, por exemplo, de Júpiter, o Sol é um foco de todos os planetas. Você tem um outro planeta que faz aqui você vai ter. Quem é que fez isso? Que ordem maravilhosa, né? O cientista olha isso e entende. Então ele tem que perguntar: quem é que fez isso? Não fui eu nem você. Há que ter um poder sobrenatural para manter uma ordem dessa no universo. Você entende? Então, o cientista, seja ele físico, matemático ou químico, se ele recebeu uma iniciação religiosa... Olha, eu gosto de lembrar, por exemplo, o exemplo do Michel Faraday. Michel Faraday foi um físico inglês do século XIX que descobriu uma das leis mais importantes do eletromagnetismo. São 4 leis do eletromagnetismo, chamadas leis de Maxwell, né? O Faraday descobriu a indução eletromagnética. Uma coisa fantástica. Faraday descobriu que o movimento de um ímã gera, numa espira, uma corrente elétrica. E quando ele fez uma experiência no laboratório, a experiência dele foi a seguinte: ele fez a seguinte experiência: ele pegou uma espira e ele colocou aqui uma lâmpada. E aí ele aproximou o ímã aqui assim. Quando ele aproximava o ímã e tirava a lâmpada, acendia e apagava. Parecia uma coisa de mágico. Aí ele entendeu. A oscilação de um campo magnético gera um campo elétrico que faz a corrente elétrica circular e acende a lâmpada. Por isso que você usa hoje o controle remoto. Por isso que daqui a NASA consegue comandar um foguete lá na Lua. Porque você tem uma indução eletromagnética. O Faraday, Michel Faraday, tem que escrever o nome desse homem, porque esse homem foi fantástico. Michel Faraday, na Inglaterra, quando essa lâmpada acendeu, você sabe o que esse homem fez? Esse homem ajoelhou no laboratório e começou a rezar. Começou a adorar a Deus. E disse: que coisa! Só Deus pode fazer isso. Um cientista, um dos maiores cientistas do mundo. Outro gigante do eletromagnetismo, né? Que descobriu a carga do elétron, né? Millikan, Eduardo Millikan, ganhou o prêmio Nobel de Física. Catolicíssimo. Você pega um Pasteur, né? André Pasteur,
O pai da microbiologia, um homem católico, um homem da Sorbonne, um homem que rezava o texto, lia a Bíblia constantemente. Sabe, eu gosto de contar esses exemplos porque tem muita gente dizendo mentira para os universitários, que você não pode juntar a ciência com a fé. Se você acreditar nessas crendices da Bíblia, essas crendices da igreja, você não pode ser um bom cientista. É o contrário. É o contrário. Quanto mais você acreditar nas duas coisas, mais você encontra a verdade. O que o Papa João Paulo II disse na encíclica dele, né? Fides et ratio. O homem tem duas asas, né? É com as duas asas da fé e da razão que ele alça voo para contemplar a verdade. A fé e a razão. Você não pode ter só fé e não pode ter só razão, porque um pássaro não voa com uma asa só. O Papa explicou, se você tiver só fé, você cai no fideísmo, é o fanatismo religioso. Porque faltou a razão para equilibrar a fé. Mas também se você tiver só a razão, você também não voa. Por quê? Porque você fica materialista. Você suprime o espírito. Então tem que ter, o Papa diz, a fé e a razão são as duas asas com as quais o espírito humano alça voo para contemplar a verdade. Acho interessante, acho que até no livro do senhor mesmo, algum dos livros do senhor que eu vi isso aí, um prêmio Nobel suíço, Weber Albert, ele diz que, sim, vendo os primeiros capítulos do Gênesis, ele entende ali os passos de uma evolução. Aquilo que a ciência diz. Eu escrevi um livro, Ciência e Fé em Harmonia, onde eu cito mais de 100 pesquisadores, muitos deles prêmio Nobel, homens de profunda espiritualidade. Entende? Então, os jovens não devem acreditar nessa história de que para você ser um bom médico, um bom pesquisador, você tem que relegar as coisas. Não, pelo amor de Deus. A parte mais sublime do ser humano é a parte espiritual. É a única parte nossa que não morre. O corpo vai morrer, mas a espiritualidade não vai morrer. Tem mais aí, Sandro? Professor Felipe, o Cadu Sindona, estudando os documentos da igreja, me deparei com a expressão de que a igreja universal está em unidade com outras igrejas e comunidades eclesiais, que ainda não estão em plena comunhão com a igreja. Ou seja, a comunhão existe, mas é imperfeita? Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais. É uma comunhão imperfeita. É preciso entender o seguinte, quem é que faz parte da igreja? Isso vai passar aí nas próximas aulas. É todo aquele que é batizado. Você entra na igreja pela porta do batismo. Há batismo em outras comunidades que a igreja considera válido. Então, eles pertencem à igreja. Só que não estão em comunhão plena. Perfeito. Por isso que a igreja busca o ecumenismo. Ou seja, buscar essa unidade. Fazer com que voltem para a unidade de onde saíram. Entenderam? Então, a igreja reconhece, por isso que chama de cristãos. Porque são batizados em Cristo. Agora, infelizmente, não são católicos. Ou seja, não aceita a doutrina, não aceita a hierarquia, não aceita o magistério, entendeu? Eu comparo assim, mais ou menos, essa falta de comunhão com um filho que vai embora de uma família. Ele deixa de ser filho? Não deixa. Ele tem o sangue do pai e da mãe. Agora, ele não está em comunhão com a família. Então, o que a família faz? Tenta trazer de volta. É o ecumenismo. Entenderam? Bom, eu vou chamar aqui o padre Tio, né? E vou chamar também o diácono Jorge. Vem, diácono, para a gente conversar um pouquinho. Traz os seus cadetes aqui. Vem os 4 cadetes da AMAN aqui. Eu tenho uma satisfação muito grande de falar da Academia Militar das Agulhas Negras. Padre Tio, tudo bem? Porque eu estudei nessa academia há 3 anos. O senhor é de que turma, coronel? Sou de 80. Ei, bem mais novo que eu. A minha turma é de 71. Tudo com contemporâneo do senhor, o coronel Pérez. E o senhor é diácono. Lá tem ainda a ACM, a Associação Católica dos Militares. UCM, União Católica. União Católica. Eu participava dela nos meus tempos de cadete. Essa moçada participa. Que beleza. Vocês estão em que ano da academia? Terceiro. Deixa eu pegar o microfone aqui, peraí, estou esquecendo do microfone, então vocês não vão ser ouvidos.
Vai ter cada um deles rapidamente se apresentar para dizer qual é o ano da academia, ou se já tem arma ou não. Bom, meu nome é Guilherme, eu sou cadete caçânico lá na academia, eu sou do 4º ano do curso de infantaria. Infantaria, está aí. Eu sou o cadete Weasley, sou do 3º ano de infantaria. Meu Deus, eu estou de infantaria aqui. São 7 armas no Exército: infantaria, artilharia, cavalaria, material bélico, comunicações, intendência Engenharia. e Engenharia. engenharia. A nossa engenharia. Ou era a arma que eu tinha escolhido. O senhor é engenharia também? Bom, eu sou cadete Racine do curso de infantaria também, 3º ano. Beleza. Tem um aqui diferente. Sou o cadete Artilharia. Fonseca, 3º ano do curso de artilharia. A gente sabe por esse símbolo aqui, ó. Cadê o... Dá um close aqui. Esse é o símbolo da artilharia e esse é o símbolo da infantaria, né? Aí, ó, gente, uma cadetada, jovens, já são quase oficiais do Exército. A academia são 4 anos, ano que vem são aspirantes a oficial, né? Então aí em Deus, né? Com o diácono aí, estaremos lá segunda-feira, se Deus quiser, dia 4 de novembro, fazendo uma palestra lá na Academia Militar. Quer dizer alguma coisa, diácono? Só agradecer a possibilidade de estar, né, aqui na Canção Nova, no programa Escola da Fé. Aproveitar para fazer essa divulgação desse evento que acontecerá lá na academia. E realmente reforçar essa necessidade que nós temos dessa integração da fé com a nossa atividade. Sim. A ciência militar é uma atividade também de pesquisa, né? E esses cadetes, como nós que passamos pela academia, temos essa formação e ela não exclui, muito pelo contrário, ela necessita da espiritualidade. E nós sentimos isso desde a época de cadete, em que a gente participava dos encontros aqui na comunidade Canção Nova, há 30 Já anos. participava aqui? Há 30 anos atrás, né? A comunidade iniciando e Olha, a gente vejam, participava. vejam o fruto das coisas, padre. Um coronel do Exército já reformado, o diácono, que frequentava aqui a Canção Nova. É bonito isso, né? Tá aí, coronel. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Daqui a pouco o senhor vai dar a bênção para nós aí. Deixa eu conversar um minutinho com o padre Pio. Teve sumido A semana passada não pude vir numa atividade que tinha em São Paulo. em São Paulo. Mas Beleza. estou aqui. Vamos, então, dar uma bênção para esse povo. O senhor e o diácono, pode ficar Com juntos prazer. aqui. Faça uma oração pelo Nós nosso povo vamos- que está em casa, que está aqui. Nós vamos chacoalhar o cano para pegar todo mundo. Vamos lá. É um prazer. As duas ferramentas, nós pegamos o vertical, a graça de Deus que vem de lá, e nós espalhamos para as canções, a canção nova e as novas canções. Beleza. Nesses dias, eu estou canalizando, em especial, as minhas orações para os fornecedores da Canção Nova. A Canção Nova, com alegria, agradece seus fornecedores de todos os setores, também a você. O padre chama de fornecedores, todos aqueles que cooperam com a Canção Nova. Não é fornecedores só que vendem produtos para a Canção Nova, todos aqueles que ajudam a Canção Nova. Porque as suas matérias, como as nossas artérias, dia e noite nos fazem viver. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. junto com o diácono, pela intercessão de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa Amém. noite a todos, a todas. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado, padre. Muito obrigado, diácono. Sejam bem-vindos. Voltem sempre à Escola da Fé quando quiserem. E eu quero mostrar mais uma vez aqui o livro do Scott Hahn. Todos os caminhos levam a Roma. Vale a pena ler esse livro. É uma experiência realmente marcante de um homem que atacava a Igreja Católica nas universidades e hoje faz o contrário. Ele e a esposa. Né? Não só esse livro, como todos os outros livros e todos esses materiais da Canção Nova, não só enriquecem a nossa formação, como ajudam a Canção Nova a fechar o projeto da MA, as despesas, os recursos necessários para cobrir as despesas de cada mês. Ok? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.